Nas histórias em quadrinhos, o Obelix, amigo do Asterix, ele ganhou sua super força porque caiu dentro do caldeirão de poção mágica quando criança. Quando eu vejo a minha convidada, Natália, falar de sexo desse jeito, direto, tranquilo, divertido, eu me pergunto, em que caldeirão ela caiu quando criança? E aí, Natália, de onde vem esse talento? Eu não posso deixar de falar da minha mãe, né, Vamos falar. porque a minha mãe, pra você ter ideia, ela fez pós-graduação em sexualidade comigo, só fomos alunas de sexo Olha, juntas, mãe e junto, que filha. É, legal. minha mãe é psicóloga, Hã. e acho que muito do meu de eu ter trilhado, assim, essa coisa de informação em sexualidade foi porque ela trabalhou acho que 25 anos no serviço público de saúde em Cubatão. Ela era responsável por dar os diagnósticos de HIV positivo. E eu me lembro de ver, às vezes, minha mãe chegar em casa muito arrasada, assim, e falar: "Perdi um paciente, Hum, porque, tipo, tinha dado diagnóstico, em 6 meses ele morreu". hum. Ou então: "Ai, hoje foi um dia muito difícil, eu tive que explicar para o marido de uma paciente que ela era HIV positivo, que ela estava, né, sendo infiel e a gente teve que testá-lo". Ou: "Nossa, eu estou muito feliz Hum, porque", enfim, eu acompanhava aquilo e eu achava muito bonito. é. Eu achava muito corajoso da parte dela, assim, sabe, muito humano. E aí a gente tem alguns episódios engraçados, assim, porque minha mãe tinha muito isso, pra mim era muito comum, tipo, ver camisinha, porque ela ia fazer campanha, distribuía É, camisinha. é. E aí eu tive uma vez um trabalho de ciências, acho que eu estava na quinta série, e eu estudava numa escola católica de freiras, Em em Santos. Santos. E daí eu tinha que escolher um tema, era de biologia, tal, e eu falei: "Vou explicar o que é AIDS". Sim, Imagina. olha E só. aí fui e como fiz lá a cartolina, não sei o quê, e aí distribuí camisinha para os alunos, como se fosse, tipo, parte do trabalho. Sim. Tá, você nem imagina. E assim, as camisinhas viraram bexigas no pátio do colégio de freiras, e fui chamada na diretoria e tudo mais. Então eu via o quanto era muito interessante isso, porque os pais dos meus amigos reprimiam muito os filhos e não podia falar nesse assunto de jeito nenhum, mas isso não fazia com que as Não minhas fazia amigas parte das. deixassem de fazer as coisas. Os moleques são dengosos. Abre a porta, vamos! Quando a gente diz perder a virgindade, né, parece que a gente tem um lacre que a Isso, gente, né, que a gente perde e de certa forma perde um valor, né. isso. E porque a virgindade tem essa questão cultural. É. Então, na minha vez a primeira vez que eu fiz sexo, a minha primeira relação sexual, eu acho que é mais adequado do que dizer perder a Sim. virgindade. E foi bom, então? Foi ótimo, foi Tá. com um namorado da adolescência, foi muito E bom. tem alguma coisa que você possa compartilhar, assim, que pode indicar para outras pessoas como ser legal A numa primeira primeira vez. vez? Eu acho que antes de você ter uma primeira vez com uma pessoa, você precisa ter uma primeira vez com você, né, para Hum, que você não coloque nas mãos de outra pessoa os atalhos do seu próprio corpo. hum, Então, como é a sua vulva, como é o seu pênis, quando você toca, em que lugar você sente mais sensibilidade, né, como é a sensação de estar excitado, de chegar ao orgasmo, né, para que você tenha mais essa segurança na própria pele, assim. hum. E que independente de estar ou não numa relação, independente se vai ser uma relação hétero ou homossexual, enfim, que você esteja sóbrio, Hum. lúcido e Hã. seguro do que você está fazendo, que não seja por Ah. pressão de ninguém, né, que você Essa esteja dica consciente. pode ser muito legal hoje, né, que muitas pessoas acabam enchendo a lata, É. indo atrás. Por que que isso não é legal? Dependendo da quantidade de álcool, o É, estado da pessoa, pode ser que ela não tenha capacidade de consentir com aquele sexo, né. sim. Então a gente tem casos, assim, que às vezes saem na imprensa aí, a pessoa estava muito bêbada e tal, e estava lá com 10 caras, mas ela disse que queria e tal, mas É. ela não tinha Isso, condições disso. infelizmente, é um dado da tragédia que nós estamos vendo, É, inclusive com pessoas muito conhecidas como exato, Daniel Alves, né. exato.